We had a very nice Friday service, Easter Friday service, with 70 people, Nós temos um bom tempo de celebração de Sexta-feira Santa, where we already celebrated Easter, onde nós celebramos a Páscoa, the death and the resurrection. a morte e a ressurreição. And today I only want to start with one question about Easter, E hoje eu quero apenas começar com uma pergunta sobre a Páscoa and then we leave the topic of Easter. e deixamos o tema da Páscoa. And the question for us is, E a pergunta para nós é: why did Jesus die? por que é que Jesus morreu? So, why did Jesus die? Então, por que é que Jesus morreu? Why? That was his plan. Huh? Because of our sins. Because of our sins, that's right. That was his plan from the beginning. Okay, good. Why did Jesus die? So that we can have relationship with him. How do you know that? Because we talked about it. Also, Actually, Jesus died Jesus morreu because he wanted to have relationship with us again. porque ele queria se relacionar novamente connosco. And with our sins, E com os nossos pecados we're not able to have this relationship. não era permitido termos esta relação. And he does not only want to have relationship with us as long as we live here. E ele não apenas quer ter um relacionamento connosco enquanto nós vivermos aqui, He died that we can have relationship with him forever. ele morreu para que tivéssemos um relacionamento com ele para sempre. And because of our sins, E por causa dos nossos pecados, we normally should be punished supostamente deveríamos ser castigados and die, e morrermos. and it would be fair. E isso seria justo. But he wanted to have relationship with us. Mas ele queria ter um relacionamento connosco. The last 2 weeks we spoke about the Holy Spirit Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o Espírito Santo and that we are the problem for the Holy Spirit. e que nós somos o problema para o Espírito Santo. Because we have to step out of the boat Porque nós temos que sair do barco and we have to give the Holy Spirit room in our lives. e nós temos que dar espaço ao Espírito Santo na nossa vida. And today I shortly want to talk about a crucial thing in our Christian life. E hoje eu quero falar de uma forma resumida de algo crucial na nossa vida cristã. And it's about relationship. E é sobre relacionamento. So what do you need to have relationship with a person? E o que é que nós precisamos para ter um relacionamento com alguém? Is relationship possible when you live here and someone lives somewhere else? O relacionamento é possível quando nós vivemos aqui e a outra pessoa vive num lugar qualquer? How is that possible Como é que isso é possível? without meeting? Directly. Sem estarem diretamente conectados. We can talk. Podemos falar. Okay. Sim. And I believe that the relationship with Jesus, the idea of this relationship, E eu creio que a ideia deste relacionamento com Jesus is not only that we read about him in the book. não é somente para que leiamos sobre ele aqui no livro. It's not only that we pray to him with our needs. Não é só para orarmos a ele conforme as nossas necessidades. I believe that he's longing also to speak to us. E eu creio que há um desejo fervoroso de falar connosco. We've heard that the Holy Spirit is also a person. Nós ouvimos que o Espírito Santo também é uma pessoa. He has a personality. Tem uma personalidade. And we've heard that Jesus sent the Holy Spirit to us. E ouvimos que Jesus enviou-nos o Espírito Santo a nós. And as a person, the Holy Spirit can speak to us. E como uma pessoa, o Espírito Santo pode falar connosco. He is one with the Father and the Son, Ele é um com o Pai e com o Filho. and he wants also to speak to us. E Ele também quer falar connosco. And we as a church, and the church in general, we are much more depending on what he says than we think. E nós, como igreja, nós estamos mais dependentes daquilo que Ele diz do que aquilo que nós realmente pensamos. The devil does not want the church to understand this. O diabo não quer que a igreja entenda isto. And therefore this teaching needs to remind us that God can speak to us. E este ensinamento de hoje é para nos relembrar que Deus pode e quer falar connosco.
In a time of so much information that comes to us, Num tempo em que há demasiada informação que nos chega a nós. in a time of so many voices, Num tempo de demasiadas vozes. and at the time where the voices are more and more in lies is increasing tremendously. E um tempo em que as mentiras estão a aumentar de uma forma drástica. I only want to give you one example. E eu quero apenas vos dar um exemplo. It has to do with a football player of Madeira. E tem a ver com um jogador de futebol daqui da Madeira. There's a video from Ronaldo online Há um vídeo do Ronaldo online, where he speaks about pro-Palestina. onde ele fala sobre pró-Palestina. This video had millions of clicks Este vídeo teve milhões de cliques. because millions of people like Ronaldo. Porque milhões de pessoas adoram o Ronaldo. But the truth is that he never said what you can listen on the video and hear. Mas a verdade é que ele nunca disse aquilo que nós ouvimos e vemos no vídeo. The truth is it was an interview that was done in Portuguese A verdade é que foi uma entrevista feita em and português had nothing to do with Palestine. e que não teve nada a ver com a Palestina. And it was changed into an interview where he speaks pro-Palestina. E foi transformado num vídeo onde ele fala pró-Palestina. This is the time we are in, Este é o tempo que nós estamos hoje. and it doesn't stop. E não para. It comes to our phones and to our computers as well. Chega aos nossos telefones, telemóveis e aos nossos computadores também. And it's so important that we get first-line information from God. E é importante que nós tenhamos informação de primeira linha com Deus. But before I forget, I had one information during the worship. E antes que me esqueça, eu tive uma informação do nosso tempo de adoração. There's someone in the room and you ask yourself if you shall sell something or keep it. Há alguém aqui na sala que pergunta se deve vender algo ou ficar com I don't know what it is, a house, a business or whatever. E não sei se é uma casa, um negócio, o que for. And the Lord tells you you have to sell it. E o Senhor te diz, deves vender. I'm not responsible for that information. You have to check it and you have to listen to God yourself. E não sou responsável por essa informação, deves ouvir a Deus acerca But I disso. just want to confirm it. Mas eu quero confirmar isso. So it's important that we can listen to the voice of God. Então é importante nós podermos ouvir a voz de Deus. In John 10:27, Em João 10, 27, Jesus says, Jesus diz: "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. In a time where there's so many denominations, there's so many teaching, there's so many cults, there's so many uncertainty, Num tempo em que há demasiadas igrejas, muitas correntes, dominações, de tanta incerteza, it's so important that we as his sheep can hear his voice. é importante que nós, como ovelhas, ouçamos a sua voz. We know in the Old Testament God was directly speaking to Adam and Eve Nós sabemos no Antigo Testamento, Deus falava diretamente com Adão e Eva, before they sinned. antes do pecado. God was able to speak with them afterwards. Deus também continuou a falar com eles após. You know about all the big leaders in the Old Testament, Abraham, Moses, they all talked with God. Conhecemos os histórias dos grandes líderes, Abraão, Moisés, eles falavam com Deus. We know that the New Testament clearly teaches us that we can hear God's voice, No Novo Testamento ouvimos, nos é ensinado que nós podemos ouvir a voz de Deus. not only for us, but also for the encouragement of others. Não somente para nós, mas também para o encorajamento dos outros. So, but why should God speak to me? Mas porquê é que Deus deve falar comigo? I think it's God's desire with our lives that we live with Him, that we have communication. Eu creio que é da vontade de Deus que nós vivamos com Ele e tenhamos essa comunicação. He created us for His joy. Ele criou-nos para o seu gozo. In His image, we have a free will, because of the free will, we are capable of relationship. Deus nos criou com livre-arbítrio e devido a esse livre-arbítrio nós há espaço para relacionamento com Ele. And relationship involves communication. E relacionamento envolve comunicação. And so He loves to hear from us. E então Ele ama ouvir de nós. And He also loves to speak to us. E Ele ama falar connosco. He loves to tell us things.
Ele ama dizer-nos coisas. things that are important Coisas que são importantes for us para nós or for ou others. para outros. And the Bible speaks that, or says that to hear his voice for others A Bíblia diz que para ouvir a sua voz para outros is the gift of prophecy. é o dom da profecia. I don't know when you have heard God's voice the last time. E não sei quando é que tu ouviste a voz de Deus a última vez. Did anyone here hear somehow the voice of God in his life? Alguém aqui ouviu de alguma forma a voz de Deus na sua vida? God wants us that we speak not only big things with him, Deus quer que não apenas falemos com Ele sobre grandes temas, but grandes also coisas, little things, mas sobre coisas pequenas. because the relationship is based on communication, not only on big things, Porque uma relação baseada em comunicação não somente de grandes coisas. but big things are very often more in our attention. Mas grandes coisas estão mais na área da atenção. And how does God speak to us? E então como é que Deus fala connosco? Can we say it's only this way or that way? Será que podemos dizer é só desta forma ou daquela forma? I believe that all ways of communication to us are open. Eu creio que todas as vias For God. estão abertas em relação à comunicação com Deus. Is anyone here that heard God audibly in his ears? Is anyone here that had this? Está aqui alguém que já ouviu de uma forma audível a voz de Deus? I had it when I was a child. I was trying to sleep in my bed, Eu, enquanto criança, estava tentando dormir na minha cama. and God's voice spoke my name. E a voz de Deus falou o meu nome. It was like a waterfall, powerful, Era como uma queda d'água, algo poderoso, but full of love. mas cheio de amor. And after this experience, E depois desta experiência, I prayed for many years eu orei por muitos anos. because I was so shocked. I was crying after that. E eu estava em choque, eu estava a ansiar por isso. So my mother came into the room. E a minha mãe entrou no quarto. But after this experience, I prayed for many years, God, please tell me, what did you want to talk to me? E durante muitos anos eu pedi a Deus, orei a Ele, dizendo: Deus, o que é que tu querias falar comigo? But this voice on this way never came back. Mas a voz dessa forma, audível, nunca mais pude ouvir. So he can speak tangible through us, visible, tasteable, in thoughts. Ele pode falar connosco através de pensamentos, através de forma audível, de forma tangível, visível, in feelings, em emoções, sentimentos, through other people who hear his voice, através de outras pessoas que ouvem a sua voz, by reading his word and something really stands out for us. através da leitura da sua palavra em que algo nos realça a nós. And it's very important for us that we do not restrict God in the way he wants to communicate to us. E é importante nós não restringirmos a forma como Deus quer se comunicar connosco. We should be totally open with all our senses to hear him. Devíamos estar abertos em todos os sentidos para ouvi-lo a Ele. It's only his decision how he wants to speak to us. É apenas a sua decisão de forma como Ele quer se comunicar connosco. But how can we check if it's his voice? Mas como podemos aferir se é a voz dele? There's so many voices. Há tantas vozes. We can use the Bible. Podemos usar a Bíblia. God never speaks against the principles of the Bible. Deus nunca falará contra os princípios da Bíblia. So if you find the Bible confirming something that God spoke to you, Se tu encontras então a Bíblia confirmando aquilo que Deus falou contigo, it can be from him. poderá ser dele. The more you receive from God and his speaking, the more you get used to his voice. Quanto mais tu estás habituado a receber dele, da sua voz, mais tu vais-te treinando. It can be done by multiple confirmation. Poderá ser através de múltiplas confirmações. My spiritual mentor once, before, when we lived in the Netherlands,
Quando nós vivemos nos Países We Baixos, went to a church at the German border in Vienna, nós fomos a uma igreja lá numa fronteira, and the pastor and I was talking, o pastor e eu estávamos falando. and I told him we will move to Stade in the northern part of Germany. Nós vamos mudar para outra cidade aí na Alemanha. And he said, "Oh, Stefan, I come from Bremerförde, E Stefan, eu venho desta cidade de Bremen. and it's 30 kilometers away." E é 30 km de distância. And he said, "Maybe you can build up a church there." Se calhar tu podes levantar uma igreja lá. And I thought it was funny. E eu disse, deve ser engraçado. I mean, he said, I'm coming from Bremerförde, but he now lives in Vienna. He asked me if I can do church building in Bremerförde. Eu pensei, eu venho daqui e ele está nessa cidade e ele pede-me a mim para levantar essa igreja. I nearly had no idea where this place was. E nem tinha ideia mais de onde que essa cidade era. But then something happened. Mas algo aconteceu. My spiritual mentor was calling me. O meu mentor espiritual estava-me a telefonar. I haven't heard from him for a while. Eu já não ouvia falar dele há algum tempo. And he said, Stefan, I have a cell group meeting E ele disse, Stefan, eu tenho uma célula, um grupo familiar. in a place, in a little city, it's called Bremerförde. Numa pequena cidade chamada Bremen. Do you think you can help there and serve there with worship and help? Será que tu podes dar uma ajuda nessa cidade, né? Com adoração, louvor? But I told him I'm moving to Stade. Mas eu disse a ele, mas eu estou indo para a cidade. But do you see the likelihood? What is the likelihood that these two things happen? Vocês estão a ver aqui como é que a conveniência entre um e o outro, os pontos em comum? So could have been God talking to me? Será que poderia ser Deus a falar comigo? I believe that. Eu creio. So if you have multiple confirmations, Se há pontos em comum, se há confirmações múltiplas, can be God's voice for your life. provavelmente poderá ser a voz de Deus para a tua vida. How can God talk to us? Como pode Deus falar connosco? When does your wife talk to you? Quando é que a tua esposa fala contigo? When you're far away on a business trip? Quando estás numa viagem de negócios? Or does she talk more when you're close to her in the dining room? Ou será que fala mais contigo quando tu estás próximo dela na sala de jantar? It also depends on how close we are to God. Também depende do quão próximos estejamos de Deus. God can talk through us, and I believe He's probably talking the most to us in our thoughts. Eu creio que Ele falará mais connosco nos nossos pensamentos. I have an old friend from our family. Eu tenho um velho amigo conhecido da nossa família. He's a pastor in Germany. Ele é um pastor na Alemanha. When he was a child, he was standing on the side of the road. E quando ele era um miúdo, ele estava na beira da estrada. Underneath a big building in a city, probably was Frankfurt. Se calhar na cidade de Frankfurt, lá num prédio. A voice came into his head, cross the street. Veio uma voz que dizia na sua mente, atravessa a estrada. Cross the street? Ele, atravessa a estrada? Okay, said he was a young believer. Ele disse sim, era um jovem cristão, atravessou a estrada. He turned around. Ele virou-se ao At contrário. this moment, a big piece of concrete fell exactly on the place where he was standing. E nesse exato momento, caiu um grande pedaço de cimento no lugar onde ele estava. But how can we separate the thoughts we get from what is God's thoughts? Como é que nós podemos separar os pensamentos que nós recebemos dos pensamentos que são de Deus? When my mother was at the end of her life, Quando a minha mãe estava no fim da sua vida, I was trying to visit her more often. eu estava tentando visitá-la mais frequentemente. But I lived in Hamburg and she lived in Munich, Eu vivia em Hamburgo e ela vivia em Munique. close to Munich. And so once I visited her again at the end of her suffering, where she's really had heavy cancer. Eu um dia fui visitá-la num tempo em que ela estava realmente a sofrer de uma fase terminal de cancro. I was sleeping in the house where my parents live. E eu estava dormindo lá num quarto, nos casos dos meus pais. In the morning, shortly before I woke up, I had a picture, a spiritual picture.
E um pouco antes de levantar, eu tive uma visão. And I saw a bag of chips. E eu vi um pacote de batatas. I don't know how many of you wake up and thinking of chips. E não sei quantos vocês acordam Taste pensando chips. em batatas. But then I saw on this bag of chips, I saw expiration date? Yeah, expiration date. E na parte de trás desse pacote de batata eu vi lá a data de validade. And if you ever receive a word from God, E se alguma vez recebeste uma palavra de Deus, I encourage you to write it down. e eu encorajo-te a tu que a escrevas. And because I don't write chips off, and I can find the message. I wrote it down at 13 September 2021. E eu escrevi a mensagem de 13 de setembro do ano 2021. And I wrote down the expiration date of the chips is 19 January 2022. E a data de validade desse pacote de batata era 19 de janeiro do ano 2022. And after that, I went to my mother E depois disso eu fui ter com a minha mãe and I told my mother, I think three events that she will be still alive on. e eu creio que... You told her that? Yeah, I told it to her that about 3 events. Eu disse à minha mãe acerca de 3 eventos em que ela estaria ainda entre nós, She was close to go to heaven. porque ela estava próxima de ir ao céu. And I told her, you will celebrate your 50th wedding day, which is in November. E tu vais comemorar o teu aniversário, que é em novembro. Because this was, when I was there, this was September. É isso, porque quando eu estava lá, isso era em setembro. I told her, you will celebrate my father's birthday. Eu disse a ela que tu vais celebrar o aniversário do meu pai And we will be with you on Christmas. e que estaríamos contigo no Natal. And I did not tell her the date that I saw. E eu não disse a data em que eu vi. But I was very relaxed when I went back to Hamburg. Mas eu estava muito em paz quando eu voltei a Hamburgo, Because I knew I will see her again. porque eu sabia que voltaria a vê-la. And on the 19th of January E no dia 19 de janeiro 22, the doctors came do ano 2022, os médicos vieram to my mother and said that her stomach is now blocked by the cancer. disseram à minha mãe, os médicos disseram à minha mãe que o estômago estava bloqueado devido ao cancro. There's nothing to do anymore after 10 operations and 12 years of suffering. Após 12 anos de sofrimento e 10 operações, nada mais havia a fazer. And she died at the 29th of February 22. E ela morreu no ano 2022, a 29 de fevereiro. God prepared my heart. Deus preparou o meu coração. God spoke to her and says she will have some celebration with her family before she goes. Deus tinha falado com ela que ela iria ter um tipo de celebração com a sua família. And God spoke. Deus falou. But are we able to understand what it means when we see a bag of chips in the morning? Mas será que nós podemos entender o que significa ver um pacote de batatas? We need to be trained to understand what is my thoughts, where are my thoughts busy with in my life, Precisamos ser treinados para perceber o que é que são dos meus pensamentos and what is the thoughts that come from another place. e quais são os pensamentos que vêm de outro lugar. Like for this meeting Assim, we had on para Friday, esta reunião de Sexta-feira Santa, God gave me a sentence, Deus deu-me uma frase and it was so nice that I believed it wasn't for me. e eu fiquei feliz porque acreditei que não era de mim. There's one risk when we hear God's voice. Há um risco quando nós ouvimos a voz de Deus. And there's a risk that we think, yes, we have the Holy Spirit, we hear His voice, and we don't need the church anymore. Há um risco de nós pensarmos, sim, eu ouvi a voz de Deus, ouvi o Espírito Santo, já não preciso dele mais. We could say we only have to submit to the leadership of God directly, He will talk to us, and then He will lead us through life. Sim, podemos pensar, não, eu vou depender apenas da soberania de Deus e não preciso mais nada. But the problem is that we normally tend to only hear
what we want to hear. Mas tendencialmente apenas ouvimos o que queremos ouvir. And even when God speaks, we only want to hear the things that we like to hear. E normalmente quando Deus fala, filtramos e apenas queremos receber aquilo que nós So gostamos. normally we resist his words of correction when he's talking directly to us. E normalmente nós resistimos a sua correção quando Ele fala connosco. Therefore, during all the Bible, the New and the Old Testament, E, portanto, de toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, God always provided leaders for the church, for the people, for the believers, for his sheep. Deus sempre providenciou líderes, homens, para o seu povo, para as ovelhas. Because correction needs to be received by love, Porque a correção deve ser recebida em amor and you need to receive it even if you like to resist. e deves recebê-lo ainda que queras resistir. And I believe that only the Old Testament prophets had a certain special status, E eu creio que apenas os profetas do Antigo Testamento tinham determinado status, because they really lived only with God and then withdrawn out of the big communities. porque eles viviam mais reservado a Deus, isolado das grandes comunidades. So how can we hear his voice? E então, como podemos ouvir a sua voz? We can talk a lot about God Nós podemos falar muito sobre Deus, without knowing him. sem conhecê-lo. And I meet a lot of Christians, E eu já conheci muitos cristãos and they have extreme wisdom about God and the Bible, e têm grande conhecimento sobre Deus e sobre a Bíblia, but when it comes to do what Jesus asks us to do, mas quando se toca a fazer o que Jesus nos pede para fazer, they're gone. eles vão-se embora. So the basis for hearing God's voice is to know him. Então, a base para ouvir a voz de Deus é conhecer Deus. It's a relationship with him and the pure desire to hear his voice. Assenta na pureza e no desejo puro de conhecer e ouvir a sua voz. And he wants to speak to you. E Ele quer falar contigo. Like a friend on your phone Como amigo no teu telemóvel, does not need to tell you his name when you hear his voice, que não tem de dizer o seu nome quando tu ouves a voz dele, you will be able, it's a learning process, tu vais estar apto, é um processo de aprendizagem, mas estarás apto to understand what is God's voice para entender o que é a voz de Deus and what is your own thoughts or other voices. e o que é que são os teus próprios pensamentos e outras vozes. When God speaks, he does not have to tell, oh, it's me. E quando Deus fala contigo, Ele não tem que dizer, sim, sou eu. Because when you are close with him in your relationship, you will understand what is his word for you. Porque quando tu estás próximo dele na relação, tu vais saber que é Ele. In the relationship with God, we are all equal. No relacionamento com Deus somos todos iguais. He treats us all with the same kindness and love, Ele trata-nos a todos com o mesmo nível de amor e de carinho. independent of age, gender, race, character, defectiveness. Independentemente dos nossos defeitos, da nossa idade, do nosso género. And today I want to tell to all the people in this room, I want to tell to you, I want to tell to us, we all can hear the voice of God. E eu quero dizer a todas as pessoas aqui nesta sala que todos aqui podemos ouvir a voz de Deus. And we need to ask ourselves, how much do we desire it? E nós temos que perguntar o quão desejamos isso. And I want to ask us to encourage each other to seek the closeness of Jesus. E eu quero encorajar cada um daqui para que possamos procurar esta proximidade com Jesus. We need to open our spiritual and natural ears and senses, Precisamos de abrir nossos ouvidos naturais e espirituais e nossos sentidos espirituais. and I know we will meet him. E eu sei que vamos poder conhecê-lo. In Matthew 7:7 it says, Em Mateus 7:7 diz, Matthew 7:7, em Mateus capítulo 7, versículo 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock at the door and the door will be opened to you.
For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. What are we hunting for in life? O que é que nós estamos procurando, perseguindo na vida? Many temporary things. Se calhar muitas coisas temporárias. Many things that look like they will bring pleasure and blessing to us. Coisas que aparentemente vão trazer prazer e bênçãos para nós. But they're very temporary. Mas são demasiado temporárias. Shortly I talked with a person Recentemente falei com alguém and the person said, I was standing in the presence of God and it was just like wonderful. e a pessoa disse, eu estava na presença de Deus e foi tremendo. And I believe there's nothing greater that we can emotionally feel on this planet E eu creio que não há nada emocional bom que nós possamos experimentar aqui neste planeta than to be close in the presence of God. do que estar próximo e na presença de Deus. But are we hunting for that? Mas será que estamos perseguindo isso? For those of us who already made an experience with God, where God really touched our hearts, E para nós que já tivemos uma experiência onde Deus tocou o nosso coração, we know how it feels. sabemos como nos sentimos. But even that, after some years, Mas isso, após alguns anos, many disappointments with Christians and churches and leaders, após muitos de fraudes com pessoas ou desilusões com pessoas e líderes, we can lose this longing to be in His presence, podemos perder este anseio de estarmos na sua presença. and we can lose this desire to hear His voice. E podemos perder este desejo de ouvirmos a sua voz. I want to encourage us that we wait on the Lord, E eu quero encorajar-nos que possamos esperar no Senhor, that we take our time to listen, que possamos ter o nosso tempo, tirar tempo para ouvi-lo. and that we are prepared even to hear things that we do not want to hear, E que sejamos preparados para ouvir coisas que nós não queremos ouvir. because God loves us so much Porque Deus nos ama tanto that sometimes He also has to correct us. que também vai ter de nos corrigir. When I remember back when I was together with Youth with a Mission in 1993, Eu quero me lembrar quando estava numa missão de jovens em 1993. the most time that God spoke to people, to these young people when we were students, Naquele tempo em que Deus falou mais com nós, estudantes, it was when people said, I only wanted to rest in the presence of God. era num tempo em que as pessoas simplesmente diziam, eu quero descansar na presença de Deus. I didn't come with expectations, I did not come with my prayer list. E não vinha com expectativas ou com a minha lista de orações. I just wanted to be close to God. Eu simplesmente queria estar próximo de Deus. And God spoke. E Deus falou. So I hope that some hunger came in our hearts. E eu espero que alguma fome possa vir ao nosso coração. That the desire comes up, God, hey, yes, you can speak. Que esse desejo de, Deus, tu podes falar. I would like to hear you. Eu quero ouvir-te. I would like to have more of your voice in my life. Gostaria de ter mais da tua voz no meu coração, na minha vida. I would love to get more of your direction, your guiding in my life, guidance in my life. Eu gostaria que tu pudesses, gostaria de ter mais da tua orientação na minha vida. And for those of you who love the church, E para vocês que amam a igreja, like Jesus loves his church as his bride, como Jesus ama a igreja que é a sua noiva, you can even get the desire to, how can I help this church? se calhar tu podes vir com ter o desejo de como é que eu posso ajudar a igreja. God, can you give me something to serve the church with a word from you, which is called prophecy? Deus, será que tu podes dar uma palavra para servir a igreja que se chama profecia? Maybe we can stand up Se calhar podemos ficar de pé for our Lord and Savior. perante o nosso Senhor e Salvador.